Bom dia. Então, o meu trabalho é sobre o gerenciamento verde na cadeia de suprimentos e nós vamos utilizar como estudo de caso a cooperativa Recicla BR em Volta Redonda, sem ser aquela pessoa que, para dar qualquer contexto histórico, volta lá quando os continentes ainda eram juntos, mas é sempre bom dar um contexto histórico, né? Que Volta Redonda é uma cidade formada em torno da CSN e no início a própria CSN é, cobria esses serviços como a coleta de lixo, né, na época, na falta do poder público, né? Porque Volta Redonda ainda era um distrito de Barra Mansa. Após a emancipação, a CSN continuou cobrindo esses serviços até a privatização da empresa que transferiu, né, esses serviços para o município, né? Porém, ainda não tinha uma coleta seletiva, né, eficaz e o lixo era levado para um lixão a céu aberto na, na margem das rodovias metalúrgicas. E só em 2012 que foi inaugurado o Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos, né? Um aterro sanitário em Barra Mansa, que atende não só a cidade de Barra Mansa, mas os municípios de Volta Redonda, Porto Real, Coatis, Rio Claro, Pinheiral, além de Bananal e Arapeí, que são cidades do estado de São Paulo. E no ano seguinte, né, em 2013, Volta Redonda iniciou um programa de coleta seletiva solidária, eh, em parceria, né, com essas cooperativas, como a Reciclo VR, para dar uma melhor destinação, né, dos resíduos, o que tem muito a ver com a gestão verde da cadeia de suprimentos, né, que possa, quem sabe, no futuro, atingir a economia circular. Então, esses catadores já faziam esse serviço antes, esse programa de coleta seletiva, mas era um pouco de uma maneira mais informal, né? Então, com esse programa, com essa formação das cooperativas, isso pode ser feito de uma forma mais, mais organizada e que gerasse mais oportunidade de renda para eles. Antes de falar aqui dos atores, eu acho importante dar uma explicação, né, sobre as cooperativas que não podem ser vistas como, principalmente essa, né, não podem ser vistas com aquele olhar clássico, né, do empreendedorismo, né, aquele olhar clássico da administração, porque elas são formadas por cooperados, né, eles gostam de ser chamados de cooperados. Eles são descapitalizados, né? E o sucesso deles muitas vezes depende, se não sempre, depende de políticas públicas, né? De apoio do governo. Então, não são empresas comuns, né? E buscam também o benefício social, né? Então, os atores, os agentes, né, envolvidos nessa, nesse caso, né? Nesse caso que nós estamos estudando são os próprios catadores, né, que muitas vezes são marginalizados, né, e vistos de forma pejorativa. Tem também as outras cooperativas, né, são três que atuam em Volta Redonda, que é a Cidade do Aço e a Folha Verde, que após muitas reivindicações, né, dessas cooperativas, por falta de estrutura adequada, eh, foi, foi foi cedido um galpão no bairro Voldac para que essas três cooperativas pudessem atuar juntas. Porém, esse galpão também não possui uma estrutura adequada e só essas duas cooperativas, a Cidade do Aço e a Folha Verde, puderam atuar lá. E a Recicla VR continuou em um galpão, né, que é até auto-organizado por eles, no bairro 60, né, que na verdade ali já é em Barra Mansa, mas nós vamos ver isso mais para frente. Tem também o governo municipal de Volta Redonda, que muitas vezes
não se preocupa, né, com esse caráter social das cooperativas e tratam elas como se fossem empresas normais. Então, cobram muito e muitas vezes faltam, né, com suas obrigações, até com o próprio pagamento, né, que é estabelecido em contrato com a prefeitura, entre a prefeitura e as cooperativas, né? E recentemente houve também a inserção de um novo agente, né, que é o governo municipal de Barra Mansa, pois ele descobriu que o local ali onde é instalada a Recicla BR, por poucos metros, pertence a Barra Mansa. Então, já há alguns problemas, né, por ser uma empresa sediada em Barra Mansa e estar atuando em Volta Redonda, e também já é um interesse em cobrar impostos, né, dessa cooperativa. Então, nós vemos que os problemas são muitos. Também há problemas, né? Há conflitos com a sociedade, que, em parte, não é atendida, pois as cooperativas não dão conta por essa falta de estrutura, né? E com a própria vizinhança, né, ali do local, que descarta lixo irregularmente, é, deposita entulho, qualquer tipo de lixo eles acham que podem colocar ali em frente à cooperativa. É, Isso, e também abandona animais ali na porta, né? O que tornou até uma segunda atividade da cooperativa tratar desses animais, principalmente gatos, né? Que ficam rondando ali em meio ao material armazenado, né? Que eles coletam. E também gera problemas, né? Com os órgãos de fiscalização do bem-estar animal, né? Do poder público, que estão sempre cobrando, né? Esses, esses tratos, né, com os animais que nem são de responsabilidade da cooperativa. Eles fazem só por bom coração mesmo. Também tem a cooperativa VR Green, né, que foi inserida aí recentemente. Inclusive, esse trabalho é uma atualização, né, é um aprofundamento também de um outro trabalho que havia sido feito também sobre o gerenciamento, a gestão verde da cadeia de suprimentos, né, que o professor colocou aí como exemplo, né, para nós, e eu pude observar que estava um pouco desatualizado, né, e faltavam alguns complementos, inclusive esse, que em 2023 foi inserido, né, essa cooperativa terceirizada, que ela é mais parecida, ela tem um caráter mais empresarial, clássico, né, ela não tem tanto esse caráter social que as cooperativas têm. Ela foi inserida no lugar da cooperativa Cidade do Aço. E isso foi visto pelas cooperativas como uma sabotagem, né, pelo governo. Também tem as empresas parceiras que auxiliam as cooperativas, nesse caso já não são conflitos, né, como a Tetra Pak, que doou telhas, né, para que os próprios cooperados pudessem erguer um novo galpão, e uma prensa que foi doada pelo Instituto Coca-Cola. Então são parcerias, né, muito legais aí. E também com a incubadora de empreendimentos de economia solidária, né, Intexol, da UF, que apoia, né, esses cooperados em processos, em reuniões, né, com a prefeitura, com a defensoria, atua aí como um mediador nesse caso. Então, tem aspectos teóricos também que nós podemos aplicar nesse estudo de caso, como os valores, né, da economia solidária, que caracteriza esse caso, né, essas cooperativas, que são respeito à diversidade, o envolvimento com a comunidade, comércio justo, a preocupação com o desenvolvimento local, a preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, e também uma alternativa, né, às empresas comuns, e causam acumulação de riqueza. Esse formato de cooperativa já possui mais uma forma
divisão, né, dos lucros com esses cooperados, né, de forma mais ou menos igual, podemos dizer assim. Então, não tem uma pessoa que concentra os lucros na mão dela, como acontece no empreendedorismo clássico. E também essas cooperativas se organizam, né, de forma autogestionária, ou seja, os próprios cooperados, né, administram a empresa, tem a figura de um presidente, de uma presidente, né, que é trocado, né, de vez em quando, mas esse trabalho foi feito sobre uma visita técnica, né, e uma entrevista com a líder e a presidente da época, que era a Valéria, que ela que apresentou, né, todos esses acontecimentos, esses dados para gente. Então, todos esses problemas já apresentados, já dá para ter uma ideia que atrapalham, né, o sucesso dessa gestão verde da cadeia de suprimentos, dessas cooperativas, né, dessa coleta seletiva, e a conscientização da própria população, né? Um movimento mais organizado nesse sentido poderia gerar mais sucesso, né, no retorno desses materiais que são coletados para a indústria, a destinação mais correta, e traria um equilíbrio ecológico e uma despoluição da cidade de Volta Redonda, que já é muito poluída, né, mais eficaz, mais eficiente. E por fim, nós podemos levantar as questões. Como podemos melhorar o clima organizacional dentro da cooperativa ou das cooperativas, né? Para motivar esses trabalhadores em meio a tantas adversidades, como a gente já citou aqui, como o descarte irregular de lixo em frente à sede da cooperativa, o abandono de animais, furtos de cabo de alta tensão, que também ocorrem, queimadas no entorno, que às vezes destrói o material, né, inviabilizam a venda desse material coletado. Como a sociedade e os demais atores podem influenciar o governo, né? Uma pressão para o governo ter um olhar diferenciado, ao trabalho das cooperativas e a solução desse problema público, né? Como as instituições de ensino podem auxiliar mais nessa gestão das cooperativas e intermediar essas relações de conflito, a fim de melhorar, né, esse trabalho das cooperativas. Como que podemos institucionalizar a participação desses cooperados nas discussões, né, que envolvem essa coleta seletiva, a política de resíduos sólidos, já que há um sentimento dos próprios cooperados que eles são constantemente boicotados, excluídos por parte do poder público e da sociedade. E também como podemos melhorar ou melhor, desmembrar essa atividade essa segunda atividade que acabou se tornando também da cooperativa, que é de tratar, né, dos animais que são abandonados ali. Será que poderíamos desmembrar isso em uma ONG, por exemplo, de proteção animal, para que pudesse ser uma gestão mais eficiente da cooperativa e mais focada realmente na coleta, na triagem, no armazenamento desses materiais, enfim. Portanto, nós podemos ver que esses cooperados são beneficiados, né, com essa formação da cooperativa, né, muito mais do que se eles trabalhassem de forma informal, como acontecia antes, visto que todos eles têm um perfil, né, de vulnerabilidade social. E como podemos fazer para esse poder público ter uma visão, não essa visão clássica de mercado, mas uma visão mais voltada para o social? Bom, no trabalho também deixei umas fotos da cooperativa, né? E as referências que foi utilizada, como eu já disse,
vieram as referências teóricas e a entrevista que foi feita com a Valéria, a líder, né, da cooperativa Recicla BR, em 2023. Então é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.